Capítulo 12 do livro de Juízes. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto, Jefté respondeu. Eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas e agora, embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas e o Senhor me deu a vitória sobre eles. Por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu todos os seus homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque eles tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos, então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Depois de Jefté, Ibsã e de Belém liderou Israel, teve 30 filhos e 30 filhas, deu suas filhas em casamento a homens de fora de seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibsã liderou Israel durante 7 anos, então Ibsã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Iléu, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos que montavam 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos. Então Abdon, filho de Eliel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. E esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Tenha uma boa noite. Capítulo 12 do livro de Juízes. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto, Jefté respondeu. Eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas e agora, embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas e o Senhor me deu a vitória sobre eles. Por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu todos os seus homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque eles tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos, então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Depois de Jefté, Ibsã e de Belém liderou Israel, teve 30 filhos e 30 filhas, deu suas filhas em casamento a homens de fora de seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibsã liderou Israel durante 7 anos, então Ibsã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Iléu, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos que montavam 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos. Então Abdon, filho de Eliel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. E esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Tenha uma boa noite. Capítulo 12 do livro de Juízes. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto, Jefté respondeu. Eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas e agora, embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas e o Senhor me deu a vitória sobre eles. Por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu todos os seus homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque eles tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos, então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade.
Depois de Jefté, Ibsã e de Belém liderou Israel, teve 30 filhos e 30 filhas, deu suas filhas em casamento a homens de fora de seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibsã liderou Israel durante 7 anos, então Ibsã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Iléu, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos que montavam 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos, então Abdon, filho de Eliel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. E esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Tenha uma boa noite. Capítulo 12 do livro de Juízes. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefté respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas e agora, embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. Eu, por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu todos os seus homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque eles tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos, então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Depois de Jefté, Ibsã e de Belém liderou Israel, teve 30 filhos e 30 filhas, deu suas filhas em casamento a homens de fora de seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibsã liderou Israel durante 7 anos, então Ibsã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Iléu, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos que montavam 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos, então Abdon, filho de Eliel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. E esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Tenha uma boa noite. Capítulo 12 do livro de Juízes. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefté respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas e agora, embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. Eu, por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu todos os seus homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque eles tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos, então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Depois de Jefté, Ibsã e de Belém liderou Israel, teve 30 filhos e 30 filhas, deu suas filhas em casamento a homens de fora de seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibsã liderou Israel durante 7 anos, então Ibsã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Iléu, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos que montavam 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos, então Abdon, filho de Eliel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. E esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Tenha uma boa noite.
Capítulo 12 do livro de Juízes. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto, Jefté respondeu. Eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas e agora, embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. Por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu todos os seus homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque eles tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, e diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos, então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Depois de Jefté, Ibsã e de Belém liderou Israel, teve 30 filhos e 30 filhas, deu suas filhas em casamento a homens de fora de seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibsã liderou Israel durante 7 anos, então Ibsã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Iléu, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos que montavam 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos. Então Abdon, filho de Eliel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. E esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Tenha uma boa noite. Capítulo 12 do livro de Juízes. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto, Jefté respondeu. Eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas e agora, embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. Por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu todos os seus homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque eles tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, e diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos, então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Depois de Jefté, Ibsã e de Belém liderou Israel, teve 30 filhos e 30 filhas, deu suas filhas em casamento a homens de fora de seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibsã liderou Israel durante 7 anos, então Ibsã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Iléu, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos que montavam 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos. Então Abdon, filho de Eliel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. E esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Tenha uma boa noite. Capítulo 12 do livro de Juízes. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto, Jefté respondeu. Eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas e agora, embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. Por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu todos os seus homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque eles tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, e diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos, então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade.
Depois de Jefté, Ibsã e de Belém liderou Israel, teve 30 filhos e 30 filhas, deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibsã liderou Israel durante 7 anos, então Ibsã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Ilel, de Piratom, liderou Israel, teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos, então Abdon, filho de Eliel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. E esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Tenha uma boa noite. Capítulo 12 do livro de Juízes. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefté respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas e agora, embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. Por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu todos os seus homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque eles tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos, então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Depois de Jefté, Ibsã e de Belém liderou Israel, teve 30 filhos e 30 filhas, deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibsã liderou Israel durante 7 anos, então Ibsã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Ilel, de Piratom, liderou Israel, teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos, então Abdon, filho de Eliel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. E esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Tenha uma boa noite. Capítulo 12 do livro de Juízes. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefté respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas e agora, embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. Por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu todos os seus homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque eles tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos, então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Depois de Jefté, Ibsã e de Belém liderou Israel, teve 30 filhos e 30 filhas, deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibsã liderou Israel durante 7 anos, então Ibsã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Ilel, de Piratom, liderou Israel, teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos, então Abdon, filho de Eliel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. E esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Tenha uma boa noite.
Capítulo 12 do livro de Juízes. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto, Jefté respondeu. Eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas e agora, embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. Por que vocês vieram para cá hoje para lutar contra mim? Jefté reuniu todos os seus homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque eles tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, e diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos, então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Depois de Jefté, Ibsã e de Belém liderou Israel, teve 30 filhos e 30 filhas, deu suas filhas em casamento a homens de fora de seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibsã liderou Israel durante 7 anos, então Ibsã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Iléu, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos. Então Abdon, filho de Eliel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. E esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Tenha uma boa noite. Capítulo 12 do livro de Juízes. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto, Jefté respondeu. Eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas e agora, embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. Por que vocês vieram para cá hoje para lutar contra mim? Jefté reuniu todos os seus homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque eles tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, e diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos, então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Depois de Jefté, Ibsã e de Belém liderou Israel, teve 30 filhos e 30 filhas, deu suas filhas em casamento a homens de fora de seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibsã liderou Israel durante 7 anos, então Ibsã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Iléu, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos. Então Abdon, filho de Eliel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. E esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Tenha uma boa noite. Capítulo 12 do livro de Juízes. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto, Jefté respondeu. Eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas e agora, embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. Por que vocês vieram para cá hoje para lutar contra mim? Jefté reuniu todos os seus homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque eles tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, e diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos, então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade.
Depois de Jefté, Ibsã e de Belém liderou Israel, teve 30 filhos e 30 filhas, deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibsã liderou Israel durante 7 anos, então Ibsã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Iléu, de Piratom, liderou Israel, teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos, então Abdon, filho de Eliel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. E esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Tenha uma boa noite. Capítulo 12 do livro de Juízes. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefté respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas e agora, embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. Por que vocês vieram para cá hoje para lutar contra mim? Jefté reuniu todos os seus homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque eles tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos, então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Depois de Jefté, Ibsã e de Belém liderou Israel, teve 30 filhos e 30 filhas, deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibsã liderou Israel durante 7 anos, então Ibsã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Iléu, de Piratom, liderou Israel, teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos, então Abdon, filho de Eliel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. E esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Tenha uma boa noite. Capítulo 12 do livro de Juízes. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefté respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas e agora, embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. Por que vocês vieram para cá hoje para lutar contra mim? Jefté reuniu todos os seus homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque eles tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos, então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Depois de Jefté, Ibsã e de Belém liderou Israel, teve 30 filhos e 30 filhas, deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibsã liderou Israel durante 7 anos, então Ibsã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Iléu, de Piratom, liderou Israel, teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos, então Abdon, filho de Eliel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. E esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Tenha uma boa noite.
Capítulo 12 do livro de Juízes. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto, Jefté respondeu. Eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas e agora, embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas e o Senhor me deu a vitória sobre eles. Por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu todos os seus homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque eles tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, e diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos, então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Depois de Jefté, Ibsã e de Belém liderou Israel, teve 30 filhos e 30 filhas, deu suas filhas em casamento a homens de fora de seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibsã liderou Israel durante 7 anos, então Ibsã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Iléu, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos que montavam 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos. Então Abdon, filho de Eliel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. E esta foi a leitura do capítulo 12 do livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Tenha uma boa noite.